Ninha, falando em problema, o Rio de Janeiro, no início do ano, viveu um drama, mas gigante mesmo, lá em Petrópolis, né? Com aqueles deslizamentos de terra, água pra caramba, enchente, aquele fenômeno extratropical que atingiu em cheio o Brasil, atingiu em cheio o Rio de Janeiro e deixou somente em Petrópolis quase 240 pessoas mortas. Uma das maiores tragédias da história do Brasil. Exatamente. O tempo passou na realidade, e eu não sei se algumas coisas mudaram por lá. Porque antes da tragédia já havia um mapeamento interessante da cidade de Petrópolis, mostrando as áreas quentes, as áreas que poderiam mesmo deslizar, que poderiam matar pessoas. Ou seja, as autoridades sabiam que aquilo ali poderia ocorrer. É lógico que houve omissão. Depois da tragédia, muitas pessoas perderam as suas casas, não tinham para onde ir, como muitas não têm. E me parece que chegou a notícia para a gente de que alguns abrigos foram desativados, estão fechados? Exatamente. Vamos falar sobre isso então com o Carlos Briggs, que está com a gente agora direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Briggs? Boa tarde. Oi, Briggs, bem-vindo. Oi, Joel, obrigado, querido. Boa tarde para você, boa tarde para Ana Paula. A gente vem cobrindo, viu, Joel, viu, Ana? E, obviamente, boa tarde aos nossos ouvintes. A gente vem cobrindo essa tragédia lá em Petrópolis. Quando eu falo a gente, eu estou me referindo à Rádio Band News FM, logo depois desse temporal. Aliás, a gente está falando da maior tragédia natural da história de Petrópolis, que aconteceu em fevereiro desse ano com 235 mortes. Teve depois uma outra tragédia em março, esse número subiu para pouco mais de 240 mortes. Dessas 235 mortes, 70% dos corpos foram retirados do mesmo ponto, da região ali do bairro Alto da Serra, onde fica, por exemplo, o Morro da Oficina. Para o ouvinte que não é do Rio de Janeiro, ele ouviu na nossa programação, ele acompanhou muito o trabalho de resgate concentrado no Morro da Oficina. Pois bem, o que a gente tem hoje, Joel e Ana, é que a Prefeitura de Petrópolis abriu licitação para o primeiro lote de obras de intervenção no Alto da Serra. Ou seja, a gente está aí praticamente 40 dias do período mais chuvoso do ano, considerando dezembro, mas a gente sabe que o mês de outubro já começa a ser o mês chuvoso, e agora a Prefeitura de Petrópolis vai começar os trabalhos de intervenção. A gente fez, Joel e Ana, um trabalho de apuração em que mostrou que 70% da área de Petrópolis, das áreas que precisavam de intervenção, sequer havia um responsável pela obra. Precisou o Ministério Público intervir, porque o Estado jogava para a Prefeitura e a Prefeitura jogava para o Estado. O Carlos, pintou uma dúvida aqui que eu acho que a gente pode saná-la nesse momento. Aquelas áreas que foram atingidas, onde houve deslizamento de terra e pessoas morreram, há gente nesse momento vivendo lá? Há pessoas morando nesses locais? Porque, inclusive, Joel, a sua pergunta ela é pertinente ao dobro, ao quadrado, porque além de pessoas terem voltado para a área de risco, porque não tem onde ficar, pasme, a Prefeitura de Petrópolis, através de um diário oficial, obrigou as pessoas a voltarem para aquelas áreas que já foram consideradas condenadas de risco, sem fazer intervenção. Quem está dizendo isso não é o Briggs. Eu não seria leviano a esse ponto. É o Ministério Público, que pediu para a Prefeitura de Petrópolis apresentar um plano do que foi feito, porque sabe que não foi feito. Então, em áreas, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, em áreas que estavam interditadas, onde a Prefeitura não fez as obras estruturais, muitos moradores tiveram os nomes publicados no Diário Oficial e tiveram que voltar. A justificativa da Prefeitura é que eram áreas mais periféricas, que eles se interditaram no momento com cuidado, um zelo extra, mas isso é duramente criticado pelo Ministério Público que tem atuado e tem ido em cima da Prefeitura para apresentar quais são os trabalhos, além das dragagens dos rios, que muito pouco foi feito até agora. Cara, é enlouquecedor. É de cair o queixo para não falar outra coisa. Se estivesse fora do ar, eu ia falar outra coisa. É impressionante, gente. Imagino. Não, é impressionante, Briggs, você trabalhar com essa possibilidade de permitir, simplesmente permitir que as pessoas retornem àqueles locais. O que dirá não determinar. Permitir determinar. Agora, como foi essa determinação? Que espantou também o Ministério Público, é claro, como você bem disse. O que significa a publicação no Diário Oficial? Eu não compreendi isso, me desculpe. O que é que saiu no Diário Oficial que determina o retorno dessas pessoas? A retirada delas dos abrigos, seria isso?
E o fim do aluguel social. Além disso, o fim do aluguel social. Então vamos dar um exemplo. O Joel da Atena, ele morava numa área considerada de risco. E o Joel da Atena recebe aluguel social. A Ana Paula, ela estava num abrigo. E a Ana Paula morava numa área considerada de risco. A prefeitura fez uma revisão sem nenhuma obra de intervenção. Falou, olha, Joel, a partir de agora você pode voltar lá. Sua casa não é mais de risco, não. Está desinterditada. E não aí, tem mais sem nada alternativa, contigo. as pessoas voltam. E o retorno se dá bem no início do período chuvoso. Ou seja, o momento em que inicia o problema, né? Exatamente. Ô Joel, me pergunta quantas casas foram erguidas por mais de 1.000 desabrigados? Você Tô sabe até quantas? com medo dessa resposta. Quantas? Nenhum terreno foi indicado até agora para começar um projeto de obra. E aquele dinheiro que o governo do estado, o governo federal prometeram? Porque você se lembra, o Cláudio Castro, que foi reeleito aí pelo Rio de Janeiro, com uma margem expressiva, uma margem bem diferente do segundo candidato, ele esteve lá, conversou comigo ao vivo na tela da Band, no Bora Brasil, e prometeu que enviaria grana, dinheiro suficiente, que não precisaria da ajuda do governo federal. E esse dinheiro, para onde foi, meu irmão? Porque era para construir casa também. Esse dinheiro até agora não foi utilizado, aliás, parte dele foi utilizado sim, a gente sabe alguns destinos. Por exemplo, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, prefeito reeleito, né, e que estava na tragédia de 2011, já estava à frente lá da prefeitura de Petrópolis, já gestões antigas, reelegendo sucessores, se reelegendo, o prefeito Rubens Bom Tempo comprou um prédio por 3,5 milhões de reais com recursos da Assembleia Legislativa do Rio. Recursos vindo do Estado, mas através do Legislativo. Esse prédio até hoje não foi utilizado, porque ele está com problemas hidráulicos e problemas elétricos. Então você tem um prédio de 32 unidades, sendo 20 kitnets, comprado por 3,5 milhões de reais, que está parado. Parte do dinheiro para dragagem dos rios só foi utilizado com um fundo chamado FECAM, que é um fundo que é disponibilizado justamente para isso, para reconstrução de desastres naturais, através do Instituto Estadual do Ambiente, do INEA. Agora, Joel e Ana Paula, só foi utilizado depois que o Ministério Público ajuizou uma ação falando, olha, vocês têm dinheiro para fazer a dragagem do rio, é o recurso do FECAM, botem dinheiro ali. Porque até então você via 1, 2 trabalhadores com uma máquina retroescavadeira ali, um caminhão aqui, e a gente tinha 20% do que precisava ser dragado nos rios e córregos que cortam a cidade, com os detritos retirados, e a gente está vendo o temporal chegando. Ô Briggs, é o seguinte, porque passou aquele período crítico, a situação da cidade, é claro, voltou ao normal, as pessoas passaram a ter suas vidas, entre aspas, normais, terreno seco, tudo estável. Aí você não pensa o que pode acontecer. É a falta de planejamento que mata as pessoas, a falta de planejamento que leva essas pessoas para o risco. Porque agora tá tudo legal lá, pode ter certeza. Eu quero ver em janeiro, dezembro, fevereiro, quando o pau estiver cantando, quando estiver caindo água pra caramba mesmo. Seria até bacana a gente já separar essa entrevista de agora, essa conversa agora com o Briggs, pra gente colocá-la no momento oportuno, porque vai ter problema de novo. Pode ter certeza. Tomara que não na mesma proporção, mas a chance é muito mas grande, né? Ninguém garante. É a época de chuva, exatamente. Terrível Exatamente. isso. Ô Briggs, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Foi uma das melhores participações aí do Rio de Janeiro até hoje, viu? Parabéns pelo seu trabalho, cara. Lisonjeado. Não, muito obrigado. demais mesmo, demais. Espero que você querido. esteja conosco novamente aqui em outras oportunidades. E qualquer novidade, qualquer mudança aí, avisa a gente, tá bom, Briggs? Fechado, um acordo nosso. Bom trabalho para vocês. Tamo junto, Valeu, obrigada. obrigado. É o tipo de notícia que dá arrepio da gente escutar e Pô, trazer meu, aqui cê é no louco. ar, porque é caçapa cantada, né, Joel? Alguma coisa vai acontecer e a gente vai de novo falar das ações, da grana, a verba, vai lá, entrevista ministro, governador, o caramba. E aí passa um tempo e fica tudo absolutamente igual. Você sabe que a gente devia fazer mais pautas preventivas, como essa de hoje. Essa é uma pauta que não deixa de ser preventiva, porque você alerta, ou deveria alertar esses caras que são responsáveis por essas ações que não são feitas.